Oi, gente, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver os 30 caládios que eu tenho aqui no meu quintal. E esse é o caládio de número 1. O caládio é uma planta bulbosa de folhagens lindas, bem coloridas, alguns no formato de coração, outros no formato de seta. Também conhecido como tinhorão, coração magoado, taiá, tajá, cada região é um nome diferente. E aqui o caládio de número 2, tenho esse verdinho aqui bem pintadinho, com pintas brancas e vermelhas. Uma espécie de fácil cultivo, pode ser cultivada em sol pleno ou meia sombra. E podem ser cultivados em vasos, jardineiras ou canteiros. Uma folhagem que chama bastante atenção pela diversidade de cores, estampas e tamanhos de folhagens. E aqui o caládio de número 3. Esse costuma brotar com as folhas bem grandonas, porém dessa vez ele não brotou assim tão grande devido à chuva que tem chovido bastante. E também pouca luminosidade, ele costuma ser mais colorido. Gente, essa é uma espécie ótima para você que está iniciando no cultivo ou para você que não tem muito tempo para cuidar. E aqui o caládio de número 4. É uma folhagem pouco exigente, muito rústica, se desenvolve bem mesmo em solo fraco, pobre de nutrientes e sem adubação. E aqui o caládio de número 5. Aqui nós temos o tambatajá. Tem a folha no formato de coração, de cor verde escuro. E no seu verso tem uma folha de tamanho reduzido, cujo formato se assemelha ao órgão genital feminino. E aqui o caládio de número 5, mais uma folha no formato de coração. Esse é uma versão menor, ele não fica com as folhas tão grandes quanto os outros. E aqui o caládio de número 6. Esse tem 2 tons de verde, a folha é um verde escuro e as pintas num tom de verde mais claro. Gente, e lembrando, o caládio é uma planta nativa do Brasil. Aqui eu tenho o mini caládio branco, esse é o de número 7. E olha que fofura, esse é um dos últimos que está brotando, saindo as primeiras folhas agora. E o substrato ideal para o caládio é um substrato rico em matéria orgânica. E aqui o caládio de número 8, eu tenho esse maravilhoso, olha que lindão. Esse também fica com as folhas enormes, muito lindo, a folha no formato de coração. E alguns estão em floração. A floração é uma floração bem simples. Na verdade, o que chama a atenção nessa planta é a coloração das folhas. E aqui o caládio de número 9, esse tem a folha bem transparente, até parece um papel seda. Esse também foi um dos últimos a brotar. Por enquanto saíram só essas 2 folhas. E aqui junto brotou essa samambaia, gente. Eu preciso tirar essa samambaia daqui porque eu acho que ela vai atrapalhar o desenvolvimento do caládio. E aqui o caládio de número 9. Esse brotou com bastante vigor. O vaso está bem cheio. O caládio é uma folhagem de simples cultivo, muito ornamental e muda a cor de acordo com a quantidade de luz e nutrientes no substrato. E aqui o caládio de número 10. Esse brotou com bastante vigor e as folhas brotaram bem claras, bem branquinhas. E agora, como tem pouca claridade, elas estão ficando verdes. E aqui o caládio de número 11, eu tenho esse mini caládio vermelho. Esse tem um formato da folha diferente, a folha é bem comprida. Aqui eu tenho um outro mini, esse é o número 12, são bem parecidos. Esses demoraram para sair da dormência, por enquanto estão assim, olha, com poucas folhas. E aqui mais um, esse é o de número 13. E é interessante lembrar que quanto mais luz, mais claridade eles pegam,
mais bonitos e coloridos eles ficam. E aqui mais um mini, esse de número 14. Gente, olha que fofura. Esse fiz o replante dele recente, eu dividi, fiz algumas mudas. E aqui o de número 15, tem esse aqui bem verdinho. Esse é um das minhas últimas aquisições. E aqui o caladinho de número 16. Esse é bem parecido com um dos primeiros que eu mostrei. Parecido o formato da folha, porém a coloração é diferente. A estampa é bem diferente do outro. Aqui o de número 17. Lindo, lindo. Esse aqui agora que tá saindo da dormência. Saíram poucas folhas por enquanto. Aqui eu tenho essa colocásia linda, número 18. Esse aqui com as folhas no formato de coração. Esse rende bastante. Aqui o de número 19, esse também é bem comum. É muito parecido com o primeiro que eu mostrei. A diferença é que esse aqui tem mais pintas e as pintas são rosa. O anterior que eu mostrei, o primeiro que eu mostrei, as pintas são branquinhas e maiores. Aqui o de número 20. Esse também é muito parecido com esse aqui, olha. Olha o quanto eles são parecidos, o formato da folha. Eles acabaram de sair da dormência e tem alguns que brotou assim, o vaso bem cheio. E aqui o de número 21, com o mesmo formato de folha. Gente, a estampa desse aqui é bem interessante, até parece que foi pintada à mão. Lembrando, pessoal, que essa é uma planta tóxica. Se você tem crianças e animais de estimação, deve ter uma atenção maior com a planta. E aqui o de número 22, esse também tem a folha bem grande. O caládio é uma ótima opção de planta para você decorar seu ambiente, seu jardim. Eles se destacam em meio às outras plantas. E aqui o de número 23. Esse dessa vez brotou com a coloração diferente por falta de claridade. Pouca claridade, então ele saiu assim, bem verde. Ele costuma sair rosa com a folha bem transparente. Gente, lembrando que a adubação eu faço quando eles começam a brotar. E normalmente eu uso o esterco de curral ou a torta de mamona com farinha de osso. Esse é o de número 24 e aqui o de número 25. Esse é bem colorido, se destaca em meio aos outros. Esse é um dos que eu replantei recente. Eu retirei algumas mudas. E aqui eu tenho o branquinho. Esse é o de número 26. Esse é um dos primeiros que eu adquiri. Esse também ele rende bastante. Tem alguns que se propaga mais fácil, aumenta mais rápido. Aqui o de número 27. Esse é um dos últimos que eu adquiri. Esse também fica gigante. Aqui o de número 28. Eu sou apaixonada nesses rosas. Eles são lindos demais, uma perfeição. Gente, é uma planta muito fácil de fazer muda. A muda você faz através da divisão de touceira ou através da divisão do bulbo da batata. E é uma planta que aceita bem a falta de rega. Esse é o de número 29. Também é gigante. Olha que lindão. Esse ele tem o caule roxo. E eu tenho um outro que é muito parecido com esse. Muito parecida a estampa, a coloração. Tem alguns que são bem parecidos. Às vezes a gente até acha que é a mesma planta. O outro é esse aqui. Esse, ele é um pouco mais claro. O rosa, a tonalidade do rosa é um pouco mais clara. Olha que lindo. E o caule desse aqui, ele é verde. É bem mais clarinho que o outro. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de ver a minha pequena coleção de caládiums.
E você que gostou, já deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal, nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.